Bom, nesse vídeo aqui eu vou conversar com você para poder te dar algumas dicas de como contratar um BPO financeiro. E como é que vai ser aqui? Meio que sem roteiro, no improviso, mas o importante aqui, o que é o BPO financeiro? Será que você precisa do BPO financeiro? Qual é a estrutura que você tem? Se de fato existe essa necessidade, qual que é a melhor forma de aplicar? E como que você faz para poder testar ali, garantir ter um seguro de que aquele BPO financeiro vai te atingir, vai te atender, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai estar falando nesse vídeo. Você pode colocar em acelerado, porque eu falo devagar, mas bora lá. Eu me chamo Guto César, eu sou fundador e idealizador do Café com BPO, um clube com vários outros financistas. A gente está sempre em contato com outros profissionais da área e é muito comum a gente ver uma diversidade muito grande de formas de aplicação e de entrega do BPO. Mas o que que é esse BPO financeiro para que a gente possa começar essa conversa? O BPO financeiro é Business Process Outsourcing, ou seja, terceirização de processos financeiros, de negócios financeiros. Basicamente, você vai estar contratando um departamento. Pelo menos essa é a visão que eu gosto de passar para os meus clientes. Então, da mesma forma que você contrata uma agência de marketing, você não precisa ter ela interna, é um BPO de marketing. Da mesma forma que você contrata hoje um escritório de contabilidade, ele não precisa ser interno, é um BPO de contabilidade. Mas este acrônimo meio que está na moda, está todo mundo utilizando, e quem se apossou dele foi o financeiro. Então, eis que estamos aqui. Então, se a sua empresa ela é pequena, média ou grande, e aqui a gente vai ter que entrar por pormenores, você tem que identificar se de fato você precisa de um BPO financeiro. Por quê? O BPO financeiro, essa empresa que vai prestar esse serviço para você, basicamente, ele vai te dar ali alguns alívios para que você possa tomar de conta do financeiro e focar no seu serviço. Então, o que que essa pessoa vai fazer? Ela vai pegar o seu banco, os dados bancários, e vai falar linha por linha o que que é que está direcionado ali. Gasto por gasto, entrada por entrada, ela vai fazer uma conciliação bancária. E ela vai classificar. Bom, esse dinheiro aqui foi de tal departamento, esse dinheiro foi de tal centro de custo, esse dinheiro aqui ele foi de uma aplicação, de investimento, e esse BPO financeiro, essa empresa, esse profissional, ele vai fazer essa conciliação bancária e vai alocar cada informação, cada mapeamento do seu dinheiro em um determinado local, para que você possa ter uma visão clara do que está acontecendo no seu negócio. Esse é um dos serviços. Outro serviço muito comum oferecido pelo BPO financeiro é a tesouraria. Então, contas a pagar e contas a receber. Imagine que você está ocupado em vender ou ocupado em fazer o seu negócio dentro da sua estrutura e você quer alguém para programar os pagamentos. Você já está cansada de pagar boletos atrasados e pagar atrasado as taxas de impostos. Então, essa pessoa, todos os dias, ela vai entrar na sua conta fazer a conciliação bancária e ela vai, com acesso secundário, tá? Esse acesso não vai permitir com que ela mexa na sua conta ao ponto de transferir dinheiro para outras pessoas. Tem que ter a sua aprovação. Então, ela vai entrar na sua conta, vai programar os boletos, vai programar os pagamentos, as transferências e vai lhe comunicar. E você, uma vez por semana, ou todos os dias, depende da dinâmica de trabalho e da necessidade, você vai lá e aprova esses pagamentos. Ufa, então não esqueci nada. Alguém fez isso por mim, eu ganhei um pouco mais de tempo. Então, contas a pagar, o BPO financeiro também faz. Segundo ponto, contas a receber. Então, a criação de contratos, contratos que eu digo, tá, é recorrência nas cobranças dentro do seu negócio, emissão de notas, envio de boleto, envio de cobranças, o BPO financeiro pode fazer isso também. Ele pode ficar por essa parte de cobrança, né, e de verificação se tem pessoas inadimplentes ou não. Então, no contas a receber, ele também vai fazer este cuidado. Basicamente, o que a grande maioria vende é uma tesouraria terceirizada, que é o que chamam de BPO financeiro. É claro que tudo que toca ao financeiro e que alguém pode executar faz parte do BPO, só que nem todos vendem essa visão um pouco mais macro. Então você pode contratar alguém da controladoria, você pode contratar alguém para poder fazer gestão, você pode contratar alguém para ler relatórios. Tudo isso vai estar dentro também dessa terceirização dos processos financeiros, tá? Então aqui a gente entra na questão de estrutura.
Será que você precisa mesmo de um BPO? Esse é o primeiro ponto que eu vou te perguntar. Por quê? A ferramenta que o BPO utiliza, e aqui alguns outros BPOs talvez não gostem que eu coloque isso, mas eles vão se cercar de alguns ERPs, que são sistemas financeiros para você controlar a sua empresa. Você já deve ter ouvido falar do Conta Azul, da Nibo, da Omie, do Bling, né? O profissional do BPO, ele vai pegar essa ferramenta e vai alimentar para você. Vai te tirar um tempo, um conhecimento técnico, uma curva de aprendizado para alimentar todas essas informações. E esse RP, muitas das vezes, ele pode trazer alguns benefícios. Ele pode ter uma conta integrada lá dentro, ele pode ter relatórios mais facilitados, ele pode conversar com sua frente de caixa, com seu PDV, ele pode conversar com seu sistema aí da sua clínica médica. Então, esse RP que é a grande chave, é a grande ferramenta do BPO para poder organizar e classificar tudo, ou seja, não estamos mais utilizando planilhas para estas situações, tá? Então, a estrutura que o BPO utiliza para prestar serviço para você basicamente é essa. É claro que envolve outras ferramentas, cada empresa de BPO tem aí algumas ferramentas que eles se cercam para poder prestar o serviço para você, mas basicamente eles vão estar se cercando de um RP, ERP, certo? Então, essa é a estrutura. Você precisa disso? Por exemplo, a sua empresa hoje é só você, você é uma eu empresa. Se você for querer contratar um BPO, você vai pagar aí entre 300, 600, um salário mínimo. Tem BPOs de todos os preços, mas nem todos são tão bons e não se faz tanto sentido assim você ter um gasto tão grande se você é tão pequeno assim, tá? A minha sugestão, e aqui eu já entro com algumas dinâmicas e algumas práticas, que você pode se cercar disso, é, precisa contratar um BPO de primeira, você pode avaliar e fazer uma consulta. E aqui está uma dica para você testar o BPO que você quer contratar. Antes de fechar negócio com ele, antes de falar quantas contas bancárias você tem, quantos movimentos, o que você faz, o que você deixa de fazer, pede para ele uma análise, um olhar clínico daquele profissional sobre a sua empresa e quais são as soluções aplicáveis. E essa mini consultoria vai te trazer uma visão muito clara, uma segurança muito clara se é com ele que você quer continuar ou não prestando esse serviço. Mas voltando, se você é pequeno, o que 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 impactaria você contratar uma ferramenta? O Conta Azul, você pode gastar entre 150, 220, dependendo aí da situação que você esteja, o pacote que esteja em vigência, e alimentar e aprender. Ele é muito fácil, ele é muito prático, ele é muito intuitivo. Ele sempre foi vendido para muitas empresas para cuidarem do seu financeiro. Então você pode utilizar o Conta Azul, você pode utilizar o Nibo. Eu vou tentar deixar aqui alguns links de indicação para você ter um desconto aí, acho que de 30% de alguma dessas ferramentas. Na dúvida, você pode me ligar, trocar uma ideia, conversar comigo. Eu vou falar contigo sem nenhum problema a respeito disso. E é legal porque eu ainda não sou famoso, então acesso e possibilidade de conversar com as pessoas é muito grande, confia em mim, você pode trocar uma ideia, apesar de eu estar no ramo há bastante tempo. Tá? Então, você pode contratar uma dessas ferramentas e alimentar ela. Uma ferramenta que ela é muito bacana, ela traz um processo educacional, é a Yampa, do pessoal da ForBlue. Eles te trazem uma visão de como você mesmo pode organizar e fazer uma leitura da sua empresa. E tem muitas pessoas que recebem esses benefícios assim de melhora significativa para a empresa e não necessariamente precisa de um BPO. Então, a gente tem que olhar cada caso e saber se de fato você precisa ou não. Minha sugestão é, testa, vê como é que está a sua estrutura hoje. Se você já tem uma estrutura, se você já tem alguém que trabalha no financeiro e quer ganhar tempo, aqui a gente já entra para as dicas de como contratar. E a minha sugestão e a maneira com que eu gosto de fazer, ela é bem simples. Você precisa ter uma garantia, porque se eu sou uma empresa de BPO financeiro e eu o sou, eu não quero pegar um cliente bucha que vai me demandar muito trabalho, eu vou cobrar lá embaixo. Não vai ser justo, não vai estar bem equilibrado as contas não se pagam. Então eu preciso ter uma garantia de que esse cliente vai entender os processos e ele vai se adequar aos meus processos e a dinâmica com que eu entenda que é melhor para aquela situação, por eu ser o especialista.
E da mesma forma, você que está do outro lado, você precisa validar se aquele profissional de fato vai te atender. Então, a principal dica aqui para você contratar um BPO financeiro é: busque ali uma pequena consultoria, uma pequena análise ou diagnóstico daquela pessoa. Peça para ele estruturar para você como será feito o trabalho, como vai ser feita a implantação, quais são as ferramentas que ele utiliza, pesquise sobre essas ferramentas, como vai ser o trato, quanto tempo vai levar para você obter uma resposta. Guto, eu preciso de uma nota fiscal, tá? Mas você precisa para agora ou para daqui 48 horas? Que é o prazo médio que alguns BPOs estabelecem para poder entregar alguma devolutiva mediante uma solicitação. Entendeu? Eu vou conversar com esse BPO via WhatsApp, eu vou ter que ter uma ferramenta própria. Então, tudo isso meio que vai impactar, mas você já consegue tirar muito a limpo, uma vez que você não fecha de cara o contrato, mas faz esse teste, faz essa validação. É meio que um seguro. Então, programe ali com esse seu financeiro, com o seu BPO, ali uma conversa, pelo menos uma vez por semana, durante 2 encontros, 3 encontros, mini consultorias, nem que você pague cada encontro uma taxa simbólica para não ficar 0 a 0, mas você vai ter uma garantia, uma segurança se aquele cliente está te prestando, se está tendo uma boa visão daquele serviço que você tem em mente contratá-lo, e o próprio BPO ele vai ter uma visão clara se ele vai estar te precificando da maneira mais correta e se as expectativas estão alinhadas, tá? Então, essa seria uma dica aí para você estar contratando um BPO financeiro. O que que acontece no café, que é a minha empresa? Normalmente, eu sempre sugiro que a gente converse, para que no primeiro encontro a gente tenha uma ideia ali de 15 minutos, um café. Por isso que é café com BPO. A gente toma um café ali rapidinho, de 15 minutos, para me entender o cenário, para saber se vale a pena ir adiante ou não. Depois desses 15 minutos, a gente marca uma reunião. Essa reunião, é claro, é paga, né? E a gente conversa ali entre 1 hora e 2 horas. E nesse primeiro encontro, a gente vai estar vendo ali todas as suas necessidades. Eu vou fazer mais perguntas do que respondê-las, mas vai ser uma conversa. Eu vou tentar entender todo o seu cenário. E aí sim, vai fazer mais sentido para você a partir do segundo encontro ou terceiro, dependendo da situação, a minha visão, a como que eu pretendo trabalhar, o que que pode ser feito, independentemente se eu vou ser ou não o seu BPO. A ideia aqui é te trazer uma consultoria para saber se com o que você tem você consegue caminhar e se você precisa de fato de um BPO ou se só precisava ajustar ali alguns processos. E qual que é o nosso diferencial? A gente automatiza muito deles. Então, por exemplo, a gente entra numa empresa, organiza todos os processos. Se você tem funcionários, a gente esquematiza eles para que tudo seja feito de maneira automatizada. E não necessariamente você vai precisar de um BPO. É melhor contratar um gestor para acompanhar os relatórios, ou uma consultoria semanal, mensal, para poder ver se estão fazendo da maneira certa, do que gastar com BPO financeiro. Então, assim, sempre oferecer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. E foi dessa forma que a gente chegou nessa conclusão. Olha, a gente precisa ter uma garantia. Então, essa conversa inicial ela é muito válida. Validar e entender o seu negócio, para mim, é muito importante. Por isso que a primeira reunião eu preciso entender tudo que você faz e como você faz. Só quem tem essa expertise da empresa e sabe onde o calo aperta é você, não sou eu. Então, eu preciso escutar de você. E, diante dessas informações, eu sento com a minha equipe, a gente avalia os cenários, vê o que você tem e te traz uma devolutiva. Olha, fulano, você pode fazer dessa forma, você pode fazer de outra, existem tais tecnologias, isso aqui vai melhorar muito para você, você pode contratar uma pessoa aí dentro para utilizar tal ferramenta, você pode contratar uma pessoa de fora para poder tocar de tal jeito. Então, o nosso grande diferencial aqui é esse diagnóstico, esse mapeamento de processos, essa automatização com ferramentas que se integram. Entendeu? Esse é o nosso BPO hoje, é a maneira com que a gente trabalha. Muito voltado para uma área de consultoria. Mas foi o caminho que eu encontrei para poder te explicar nesse vídeo aqui que a melhor forma de contratar um BPO é testando e verificando se encaixam os cenários, os valores, se de fato precisa ou não, e se esse BPO seria sincero ao ponto de falar para você, olha, do jeito que está aqui, você pode continuar, você pode fazer de tal forma. Porque no final das contas, na grande maioria,
a empresa do BPO financeiro ela vai entrar para trabalhar para você e ela vai gastar de 15 minutos a 2 horas no máximo por dia para tocar as operações da sua empresa. Então, é esse tempo gasto, essa dedicação e essa complexidade que vai impactar no valor dessa contratação, ok? Acho que falei demais, talvez não com muita ordem, da forma com que você gostaria. Deixe os comentários, eu sempre vou estar respondendo. Aqui embaixo tem um link para você marcar um café comigo de 15 minutos online, a gente vai conversar dessa mesma forma. Vai ter alguns links aqui de algumas ferramentas. Se você quiser treinamento para alguma delas, dependendo da ferramenta, a gente pode te dar. A gente pode fazer um diagnóstico se cabe algumas automatizações dentro dos processos da sua empresa, porque o financeiro toca meio que toda a sua empresa, né? O financeiro ele toca em todas as áreas da sua empresa. E basicamente é isso que eu anotei aqui. Então, dúvidas, sugestões, coloque aqui nos comentários. Se você é BPO financeiro e está vendo esse vídeo, nós temos um clube do Café com BPO, onde toda quarta-feira a gente encontra ali e faz um bate-papo com esses outros empresários de BPO financeiros, esses outros financistas. Nós gravamos todos esses encontros com temas específicos. O tema da próxima quarta-feira vai ser quebrando objeções. O tema de hoje, que é quarta, foi falar sobre clientes, por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Então, toda quarta-feira a gente tem encontro. A gente chama alguns especialistas para bater um papo, né? O último foi da Data for Company, ali com o Bruno. Excelente bate-papo, eu recomendo vocês assistirem. É um Power BI que integra com essas ferramentas que eu estou falando. E tem um grupo do WhatsApp onde a gente se interage ali, troca as figurinhas e tem essa ajuda mútua, tá? Tudo isso é muito simples, é uma assinatura, ela é extremamente barata, o pacote mais caro custa R$ 29,90, o mais barato R$ 19,90 e ela é mediante a sua necessidade. Quer permanecer? Paga. Não quer, você pode sair a qualquer momento. Simples assim. Então, se você é BPO financeiro, seja bem-vindo. Se você é uma empresa à procura de um BPO financeiro, pode me procurar, me liga, troca uma ideia, faz uma chamada de vídeo, estou aqui para poder te auxiliar nesses pontos, tudo sem compromisso. E o mais interessante aqui é a gente se conhecendo e ter essa segurança, né? Ter esse seguro garantido. Ok? O café está no Spotify, está no YouTube, está no LinkedIn e está também no Instagram. E qualquer coisa é só nos chamar. Muitíssimo obrigado.